Silencio o meu coração e elevo ao céu meu pensar. Eu me prostro em adoração. Tua presença eu desejo experimentar. Te consagro ouvidos atentos e uma alma sedenta por ti. Nesse culto da colheita, quando a gente comemora tantos batismos, tantos frutos colhidos no caminho, todos esses que oraram aqui hoje, cantaram, todos eles são novos convertidos. Gente que nunca pisou num altar como esse aqui, nunca viu tanta gente na frente de uma vez só. Né? A Vânia falou que o irmão que orou, quando ela pegou o microfone estava gelado, suado, né? E eu falei para a Vânia, não é fácil não, Vânia, eu estou quase 20 anos pregando, toda vez que eu subo aqui estou com a perna tremendo. Imagina quem nunca subiu aqui, não é? Então, não é fácil orar aqui, ministrar aqui, ser alvo desses milhares de pares de olhos, né? Isso realmente é muito complicado, mas louvamos a Deus pela vida dos nossos amados e recém-chegados irmãos. E eu queria nessa manhã falar sobre algo que você vai notar, João fala sobre nesse capítulo que nós vamos ler, quando ele fala sobre a videira verdadeira. Eu queria que você notasse, nós vamos ler de 5 a 16, geralmente eu não leio tantos versículos, mas eu vou ler, porque eu queria que vocês notassem uma palavra que é muito repetida no versículo, nesse texto que a gente vai ler, e eu queria que vocês, em prestando atenção, depois me dissessem que palavra é essa. Né? Capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Não, já complicou tudo, porque eu deixei a minha Bíblia lá em cima, e na minha versão está diferente. Dá a tua Bíblia aí, amor. Minha Bíblia ficou no carro. Eu cheguei muito cedo na igreja hoje. Essa aqui é a Bíblia apologética, já é outra versão. E eu não gosto de outra versão, gosto da minha. Né? 15:5. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é lançado fora, como a vara, e seca. Tais varas são recolhidas, lançadas no fogo e queimadas. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Estas coisas os tenho dito, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Por último, vós não escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei, para que vades e deis frutos, e que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides ao Pai em meu nome, Ele vulo conceda. Amém, amado? Qual é a palavra mais repetida nesse texto aí? Qual é a palavra? Permaneça. Claro e óbvio, não é? Eu não sei se você sabe, mas isso está aqui desde que a Bíblia é Bíblia. Não foi colocado essa semana. Essa palavra permaneça está aí. Desde sempre. Esse capítulo 15 de João, na minha concepção, é um bizu de Deus para quem não quer se frustrar no relacionamento com Ele. Lê esse texto devagarinho em casa e ele vai te dizendo quem é que ele considera como discípulo. Você vai ver quem é que pode pedir que ele vai conceder. Quem é que nele vai dar fruto e os frutos vão permanecer.
Esse texto diz quem é que ele considera como amigo. Esse texto diz quem é aquele de quem ele ouve oração. Esse texto revela como Deus se relaciona conosco. De modo que a gente, em conhecendo esse versículo, esse capítulo, a gente não tem como se decepcionar com Deus. E você vai perceber que nada do que ele diz aqui tem a ver com a igreja em si, com sentar no banco e esquentá-lo, né? Ele está dizendo, quer saber quem é que eu considero como discípulo? Quero. Leia lá, ele vai te dizer. Vocês querem saber de quem são as pessoas cujas orações eu ouço? Leia lá, você vai saber. Quer saber quem é que eu chamo de amigo? Leia lá que você vai saber. Quer saber quem é que não se frustra na relação comigo? Leia lá que você vai saber. E não tem nada a ver com frequência a culto, não tem nada a ver com ouvir pastor Neil, não tem nada a ver com nada. Então, esse texto fala sobre a arte de permanecer. E eu queria nessa manhã, nessa meia horinha, falar sobre isso. A difícil, rara e necessária bênção da permanência. A difícil, rara e necessária bênção da permanência. Ontem, eu estava em casa, André recebeu muitos dos nossos amigos em casa, e eles estavam brincando lá de um jogo muito animado, ficaram até depois da meia-noite brincando. Eu não estava no jogo, eu subi. Eu vim para aqui para o culto, depois 10 horas cheguei em casa, entre 10 e 1 hora, e subi, fiquei vendo televisão. E na televisão existe a possibilidade de ver mais de um canal, dependendo da sua TV e assinou a NET, por exemplo, você está vendo um programa e vê o que está dando em outros canais. Eu botei num canal que tem um programa evangélico. E naquele programa evangélico estava na hora dos testemunhos. Eles oraram, quantos foram curados? Fica de pé. Aí o pessoal ficava em pé. Aí eu ouvi o testemunho de um. Pastor, eu estava com a dor no cotovelo, meu cotovelo agora não está doendo mais. Pastor, eu estava com a dor no ouvido esquerdo, agora meu ouvido esquerdo não está doendo mais. Bandeira verde. Eu estava com a dor no cóccix, agora não está doendo mais. Bandeira roxa. Eu estava com a dor no dedinho esquerdo, não está doendo mais. No outro canal, na mesma tela, estava mostrando a calamidade em Santa Catarina. Num outro quadradinho do canal, estava mostrando a calamidade na Grécia. Num outro quadradinho da mesma TV, tinha um programa de jornal mostrando a morte daquela outra médica que foi morta essa semana. E eu estava comparando a calamidade social brasileira e mundial com o culto que eu estava vendo. O mundo acabando e a Jaqueline dizendo, pastor, eu estava com o cabelo duro, fiz uma chapinha e agora está lisinho. Pastor, eu estava com a unha do dedinho mindinho encravado e graças a Deus depois da oração minha unha não está mais encravada. E uma multidão que reduz a ação de Deus a uma oração que faz passar a dor de cotovelo. E do outro lado, a sociedade acabando na corrupção, na violência, na morte, na destruição, na pedofilia, na depressão, nos transtornos obsessivos compulsivos, nas tristezas, nos medos crônicos, a sociedade vivendo um tempo diabólico e o povo de Deus dizendo que Deus está agindo dentro de um templo onde a gente está com o nariz entupido e depois da oração desentupiu. Eu sei que grande parte de vocês adora isso. Adora ver essa manifestação do poder de Deus. Vê que, pastor, eu estava nervoso, minhas pálpebras, olha o testemunho, minhas pálpebras estavam tremendo. Depois da oração, minhas pálpebras parou de tremer. Aí, a gente quer que o povo ame a igreja. Um povo alienado, egoísta, individualista,
que quando se apresenta a presença de Deus, é para ajudar a fazer o meu joelho dobrar. Aí tu vê a velhinha lá com 89 anos, falando que estava sentindo dor no bico de papagaio. Depois da oração, bico de papagaio acabou de doer. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Não sei se você sabe, você está envelhecendo. Você sabe disso, amém ou não? Se não sabe, diga assim para o irmão que está do seu lado. Irmão, você está envelhecendo. Agora, quantos de vocês podem dizer assim, graças a Deus por isso? Envelhecer é um privilégio. Quem não tem Deus não entende assim. Qual a tua idade, irmã? Vamos mudar o rumo dessa prosa, irmã. Cara, nós somos a geração que morre mais cedo de todos os tempos da história da Terra. Nunca se morreu tão cedo como agora, meu irmão. Tu está com 40 anos, brother. Você sabe o que é 40 anos? Pergunta se um garoto de 15 sabe o que é 40. Pergunta um garoto de 10, o que é isso, pastor? 40 anos, o senhor já é jurado, isso é do século passado. Cara, eu fui bancário durante 6 anos da minha vida e peguei aquela máquina Boros. Você botava o documento em cima, frac. Muito obrigado, cliente. Falei domingo passado daquele ônibus que a gente andou, que tinha um motorzão lá na frente, que a alavanca era assim para cima, para baixo. Somos do tempo do Quixute, da Conga, do Bamba, Hang Ten, Silze. Você que foi criado aqui na região, a loja da Onda era aquela única gente em Madureira que era Pier. Só tinha aquilo, meu. Quem usava Pier, meu? Caraca, a camisa dele é da Pier. Hoje tem 1 bilhão de lojas. Cara, é um privilégio envelhecer. Agora, irmão, você chegou aos 80 anos, não adianta, as pecinhas cansam. Vai doer os ossos, vai doer a junta mesmo. Pode orar até Jesus voltar, vai continuar doendo. Aí a gente vê a exploração da miséria humana. E eu estava comparando os crentes agradecendo a Deus porque a unha desencravou, o cotovelo parou de doer, estava com a dor no baço, não está doendo mais, e a terra pegando fogo. E a gente dentro da igreja agradecendo a Deus porque o nariz desentupiu. Eu não estou criticando, mas eu estou diagnosticando. E eu tenho asco, nojo, quando eu vejo essa redução do evangelho. Agora você que está com o cotovelo que não está doendo mais, olha para lá, para a calamidade do mundo. O que você vai fazer para ajudar? Qual vai ser a tua contribuição social? Agora que o joelho não está mais doendo, você pode andar, você vai andar em direção a quem? Para ajudar a sanar a dor, a fome, a solidão, a desgraça, seja qualquer coisa. Você vai comprar pelo menos um metiolate para botar na ferida dele, que não teve como ir para a igreja, para a dor dele parar? Ah não, pastor, eu vim só para agradecer a Deus, que no cotovelo, agora não estava podendo mexer o pescoço, pastor. E agora você está mexendo o pescoço, vai olhar para o lado? Vai olhar para alguém cujo pescoço está duro? Essa redução do evangelho transforma o evangelho em algo que não é evangelho. E quando a gente vive um evangelho que não é evangelho, a gente deixou o evangelho. Nós não permanecemos. Nós achamos que abandonou o evangelho quem saiu da igreja. A gente acha que foi para o mundo quem deixou a igreja evangélica. A gente acha que abandonar ao Senhor é deixar de vir para o culto domingo para ir para a praia. Ora não, porque tem uma classe da EBD de nossa igreja que nesse exato momento está no Bosque da Barra comemorando o final do ano eclesiástico. Pastor, o único dia que deu para reunir todo mundo pode? Pode. Cultuem a Deus no Bosque da Barra. Eles estão lá. Deixaram o evangelho por causa disso? Estão deixando de cultuar o Senhor por causa disso? Não. Sei que você pode me chamar de maluco. Como é que pode permitir que uma classe, 20, 30, 40 pessoas vá para o Bosque da Barra no domingo de manhã? Permito. Estão cultuando a Deus lá. Estão contando piada um para o outro. Estão trocando presentes. Estão sorrindo. Estão chorando. Estão estendendo a mão. Estão desenvolvendo relações humanas. Isso é culto. Então, o que abandonou o evangelho, amado,
não é só o que foi para o mundo, não é o que não vem para a igreja, não. A gente pode abandonar o evangelho, deformando o evangelho e vivendo um anti-evangelho dentro da igreja evangélica. Quando você olha, por exemplo, a teologia da prosperidade, que eu bato tanto aqui, que diz que todo mundo tem que ter um carro novo. Quem anda de ônibus está em legalidade com o diabo. Aí você lembra dos seus pais, que andaram de ônibus, quem sabe, a vida inteira. E criou você, com um saláriozinho minguado dele, andando de ônibus a vida inteira, e você está aí sentadão no teu carrão, tem uma casona, estudou na escola pública, mas fez faculdade e agora tem uma vida boa. Por que você tem essa vida boa? Porque o teu pai, que os teólogos da prosperidade deu lugar ao diabo a vida inteira, andou de ônibus, pôde andar de ônibus, ganhar o salário de fome dele e te dar o que te deu para você se tornar o que você se tornou. Quem é que dá glória a Deus pelos pais aí? Os meus, então, pelo amor de Deus, falar de Dãozinho e Geraldo é redundância, quem conheceu Dãozinho e Geraldo. A gente acha que abandonar o evangelho é ir para o mundo. E eu vou dizer uma coisa para você, não se escandalize não, ou se escandalize, o problema é seu, não é meu. Eu conheço hoje centenas de cristãos que são apaixonados pelo Senhor, mas não conseguem entrar em igreja evangélica. E que não deixaram de ser do Senhor por isso. E que cultua a Deus em casa. Senta com 2, 3, 4, 5. E eles cultuam a Deus toda semana. São piores que nós? Vocês acham que eles não vão para o céu porque não estão na igreja Batista Betânia? Não. Então eu quero dizer para você que quando Jesus por João fala assim, olha, vocês precisam buscar a bênção rara, cada vez mais difícil da permanência, porque nos últimos tempos essa bênção seria extinta da relação do povo de Deus. Quantos aqui me ouvindo hoje já estiveram aqui nesse altar adorando ao Senhor, pregando a palavra, celebrando com a alegria do Senhor que é a nossa força? Hoje estão aí sentados, mocorongo, derrotados, sem vida. Se a morte chegasse hoje, seria um presente de Natal. Quantos? Se não, aqui sentado eu verifico uns 10 ou 15 aqui hoje. Quantos? Me ouviram pelo site, então tem 1 milhão, que vão ouvir esse sermão depois, então mais não sei quantos milhões. Que já tiveram aqui, nunca foram para o mundo, mas a despeito de estarem aqui, não estão no mundo. Todavia, aqui também não estão, embora aqui estejam. Porque a Bíblia diz que o nosso tesouro estará onde estiver o quê? O nosso coração. De repente está aqui, o coração está fincado aqui? Está fincado na palavra? Não, então não está aqui. Então quando eu falo de permanência, vejo que eu não vou terminar esse sermão hoje, não tem jeito, a bênção eu sou prolixo, não tem jeito, né? Abandonar o evangelho, não permanecer, não é, fui evangélico, agora não mais sou. Fui da igreja, agora eu sou afastado. Fui da igreja, agora eu estou excluído, sou ímpio. Não, talvez ele também seja, mas eu quero mostrar para vocês que afastado do evangelho é todo aquele que, embora continue evangélico, vive uma vida que não tem a ver com o evangelho de Jesus. E quando eu estava comparando aquele culto com as calamidades que tinha na tela, acontecendo no Brasil, no mundo, essa derrocada social, essa falência social, essa falência humana que nós estamos vivendo, como eu preguei alguns domingos atrás, somos uma sociedade que vive um estado de putrefação em vida. Nós estamos putrefatos ou putrefandos. Uma sociedade da qual a gente tem vergonha, a gente tem medo. Preguei aqui ontem, no culto de esportistas, coisa mais linda, que o esporte consegue fazer coisa que a religião não consegue fazer. Mais de 90% das guerras no mundo são por causa de religião. Enquanto nas Olimpíadas até as guerras entre nações cessam, para que todo mundo possa ver o esporte. Nas Olimpíadas, Irã e Estados Unidos jogam e depois do jogo se abraçam, em nome do espírito olímpico do esporte. Agora, por causa da religião, os seres humanos se matam. A religião deforma a humanidade. A religião deforma a sociedade. A religião é uma desgraça. E eu falava isso aqui ontem. Que eu era de um tempo em que, alguns poucos anos atrás, quando tocava o hino nacional, eu me arrepiava.
Me emocionava. Sou paraquedista. Fui treinado para quando passar a bandeira brasileira, posição de sentido. Dê o toque onde é que você estiver, vira em direção ao toque e presta continência. E a gente parava quando tocava o hino. E se não parasse era punido. Está no pernoite hoje. E a gente cresceu admirando. Brasil, o quê? Acima de tudo. Olha os milicos aí. É isso. E eu tinha orgulho de ver aquela flâmula verde sendo soerguida. Agora, quantos de nós ainda choramos quando ouvimos o hino nacional? Quantos de nós dizemos, eu tenho orgulho de ser brasileiro? Algum de vocês deve falar assim, eu tenho, pastor. Aí eu pergunto a você, do quê? No que no Brasil você se orgulha? O que tem no seu país que diz assim, caramba, eu tenho orgulho disso? Aonde? Ah, eu tenho orgulho de ser brasileiro. Legal. Do que no Brasil? Aí a coisa começa a estreitar. Então, porque nós vivemos um processo de putrefação social. Só que esse bendito desse Brasil que nós amamos é o maior país cristão do planeta. Só que o cristianismo que se vive nesse país é um cristianismo tão verborrágico, porcaria, que não consegue ajudar a melhorar a qualidade de vida dos seus cidadãos. Por quê? Porque nós vemos o Brasil em estado de putrefação, uma sociedade cada vez mais mortal, cada vez mais corrupta. O policial que matou aquela criança que metralhou o carro, que estava a mulher com os filhos dentro, o cara foi absolvido. O que você espera da justiça do seu país? Então nós vivemos essa sociedade que nós estamos vivendo, e nós, crentes, estamos nas nossas igrejas. Ah, pastor, eu estava com a unha encravada, minha unha desencravou. Estava com a dor no calcanhar, meu esporão, pastor, quase arrebentou meu calcanhar, mas depois da oração, meu esporão voltou para o lugar. Ei, irmã, então anda aí que eu quero ver. Aí vai a irmãzinha. Olha a igreja, glorifica o Senhor. Olha lá. E a igreja. Vocês adoram, né? Algum de vocês deve estar com raiva de mim agora, não está? Pois é. Deus nos julgará no dia do juízo, vamos ver quem está com a razão, se eu ou você. E o Brasil está como está. Por que o Brasil está como está? Porque nós não temos a bênção da permanência. Deformamos o Evangelho. Não somos mais evangélicos. Ou seja, pessoas que vivem o Evangelho. Nós somos evangélicos porque somos da religião evangélica. Então, nessa manhã, a minha intenção era pregar para você sobre essa bênção da permanência. Eu queria pregar isso tudo hoje, mas não vai dar. Eu prego domingo que vem, não tem problema. Domingo que vem eu estou aqui. Agora, uma vez que vocês estão chegando, a maioria de vocês, os seus quase 300 irmãos que chegaram, a maioria de vocês novos convertidos, batizados aqui, começando a carreira cristã, gente que na grande maioria odiava crente. Tinha um professor aqui ontem que me abraçou e falou assim, pastor, eu odiava crente. Não me fala desse negócio de crente, minha noiva veio para cá, minha esposa veio para cá, mas não adianta que para mim crente é tudo igual, tudo alienado, pastor é tudo safado, todo mundo quer enriquecer, faz lavagem cerebral em vocês, não conte comigo para nada, eu não vou para a igreja. Ela levou um CD meu, ele ouviu o CD e falou, esse cara é diferente. Ele veio, não sai mais daqui, olha que bênção, né? Nunca entrou numa igreja evangélica. Por quê? Por causa daquilo que ele vê na televisão. Um evangelho deformado. Um evangelho que não salva mais a terra. Nós somos sal da terra. Somos luz do mundo. O nosso papel enquanto igreja na terra é no mundo e não no templo. O que Deus tem a fazer conosco, tem a fazer conosco e não comigo individualmente falando tão somente. Porque o nome dele desde sempre seria Emanuel. E Emanuel significa o quê? Deus conosco e não comigo. Deus não veio só para curar a minha unha encravada. Isso a podóloga faz. Deus não veio para curar a minha cirrose. Basta não beber. Deus não veio para curar a minha depressão. Basta eu viver a vida com intensidade. Basta eu ser fiel aos amigos, buscar amizade, me alimentar bem, dormir bem. Basta eu investir na minha família, a depressão não vai me pegar. Seja quem você é no coração de Deus, que você não adoece na alma. Deus não veio para te dar um carro novo, nem para te fazer presidente de uma empresa. Você quer carro novo, quer ser presidente de uma empresa, quer passar no concurso, estuda desde moleque.
Deixa de ser zoador. Para com rave. Para de ser Dom Juan. Vai estudar. Aí você vai ter dinheiro, você vai passar em concurso, você vai ter uma casa própria, vai ter um carro, você vai prosperar, fruto do seu trabalho. Agora, Deus pode curar depressão? Pode. Ele pode curar câncer? Pode. Pode dar um carro novo? Pode. Ele tem a chave de todas as agências de carro do Brasil e do mundo. Ele diz, a porta que eu abro ninguém fecha. Ele vai lá, abre a porta de um carro e te dá e pronto, ninguém vai fechar mais, é teu, acabou. Ele pode fazer isso, mas ele não veio para isso, irmão. Ele veio para nos transformarmos à imagem e semelhança do Filho do seu amor, que enquanto pessoa mudou a história da humanidade. A história da terra é antes e depois de Cristo. Ele diz, vocês agora vão poder fazer muito mais do que eu se vocês crerem em mim. Então, se Jesus fez o que fez, os apóstolos fizeram o que fizeram, imagina, se todos nós fôssemos o que deveríamos ser, não poderíamos fazer nesse país. Mas não, nós estamos na igreja buscando curar a dor da minha orelha. Meu dente. Tantos dentistas aqui na igreja. Procure um deles. Seu dente vai parar de doer. Então, deixa eu falar para você, eu vou deixar só um tópico para você nessa noite. Como é que a gente absorve a difícil, rara, porém necessária bênção da permanência? Para que a gente não se desvie nem para o mundo e nem para o evangelho deformado. Primeiro, não descuide da sua vida devocional. Abre a tua Bíblia aí. Não precisa nem abrir. Não abre. Lucas 10. Volta um pouquinho aí essas páginas aí. Lucas 10. Esse é aquele texto de Marta e Maria. Queria ler com você rapidinho, 10 minutinhos para a gente terminar. Lucas 10, 38. Registra assim, olha lá. Ora, quando iam de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Deixa eu fazer uma pergunta antes de ler o segundo versículo aí. Quem gostaria de receber Jesus em casa aí? Diga assim, Jesus, a minha casa é tua casa. Diga, entre e fique à vontade. De coração que você diz isso? Então, muito bem. O que esse texto está dizendo? Eles receberam Jesus em casa, não recebeu? Recebeu. Agora vamos ver como é que as duas receberam Jesus em casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual fez o quê? Leia para mim. Sentando-se aos pés do Senhor, o que aconteceu? Ouvia a sua palavra. E Marta? Marta, porém, fazia o quê? Andava preocupada com muito serviço. E aproximando-se disse, Senhor, não se te dá que minha irmã me tenha deixado a servir sozinha? Diz-lhe, pois, que me ajude. Olha a proposta de Marta. Jesus chega numa casa e tem duas irmãs. Uma senta com ele e diz assim, Jesus, como é que está a vida? Como é que está o ministério? E aí? Como é que está a parada aí? Muita perseguição? Judas? E Judas? O senhor já está sabendo de Judas, né? Ah, lógico. Bateu um papo com Jesus, sentou aos pés de Jesus, ouvia o que Jesus falava. A outra estava preocupada com o serviço doméstico. Ela falou, receber Jesus é muito importante, gente, é muito bom, mas olha o tamanho dessa casa, gente. Olha para essa pia. Olha o quarto dessas crianças, como é que está. Pastor, não dá, porque eu contratei uma empregada, mas essa empregada, eu vou te contar, foi o capeta que mandou, porque ela não faz nada. E ela falou, deixou Jesus lá, Jesus entrou, deixou, e foi lá fazer. Quando ela volta e fala com Jesus, olha o que a mulher fala. Senhor, o senhor parece que não sei. O senhor não percebe, o senhor não tem feeling. O senhor parece que, sei lá, está vendo que eu estou aqui ralando igual uma condenada? Aí minha irmã fica aí trocando ideia com o senhor, batendo papo, conversa fiada. Faz alguma coisa, intervenha. O senhor parece que eu não sei. Manda ela vir me ajudar. Ou seja, manda ela vir me ajudar. E o que aconteceria com Jesus lá? Ficaria sozinho com aquela cara de paisagem. Na casa, o que eu estou fazendo aqui? Aí Jesus responde a ela. Olha lá. Cadê? 10, 38... 41. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Para aí. Senhor, manda ela me ajudar.
Aí Jesus fala assim, Marta, você está perturbada, filha. Como é que você se sentiria? Põe isso no lugar da Marta. Ela está ali tratando da casa, a crítica está abafando, né? Senhor, manda essa mulher me ajudar. Marta, você está perturbada, filha. Aí Jesus continua, entretanto, poucas, e perturbada com muitas coisas, entretanto, poucas são necessárias, ou mesmo uma só. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será o quê? Tirada. Qual foi a parte que Maria escolheu? Estar aos pés de Jesus. O que Jesus me ensina nesse texto, eu já ensinei a vocês aqui muitas vezes, que mais importante do que fazer para Jesus é estar com Jesus. Você tem aprendido aqui na quarta-feira sobre permaneça o amor fraternal? No final, o que Jesus vai contar não foi o quanto você fez, nem o quanto você sabe. Ele vai perguntar o quanto você amou. Agora me diga, como é que eu posso desenvolver uma relação de amor com alguém com quem eu não passo tempo nenhum? Como é que o amor pode crescer se eu não desenvolvo proximidade, intimidade? Como é que eu vou me apaixonar cada dia mais por alguém com quem eu não sento, com quem eu não estou? É como casamento. Casamento que o marido vive viajando, a mulher vive viajando, só se encontram 2 vezes por mês, 3 vezes por mês. E acha que o casamento vai viver saudável a vida inteira, vai nada. Vocês vão se acostumar com a presença do outro. Só isso. Mas não vão ter mais aqueles entranháveis laços de afeto, como diz a palavra. Porque a distância pressupõe interrupção de comunicação, de troca de sentimentos vitais, de olho no olho, de face a face, de sentir o calor do corpo do outro. Quanto mais do lado de fora você está, mais do lado de dentro, fora você também está. Quando você não está do lado de fora junto, do lado de dentro você vai se desconectando também. Seu casamento não pode permanecer saudável até o final da vida. Seu casamento pode até permanecer até o final da vida, mas não saudável. Porque o amor, relacionamento que faz bem para a alma, pressupõe encontro diário, intimidade, presença. E como é que a gente mantém uma relação de permanência saudável com Jesus? Tendo contato diário com Ele. Só que cultos nós temos quartas e domingos. Eu não posso me alimentar do Senhor, com o Senhor, no Senhor, só 2 vezes por semana. Eu morro de inanição espiritual. Deixo de ser evangélico enquanto alguém que vive os valores do Evangelho e me transformo no evangélico enquanto ser membro de uma instituição chamada evangélica. Deixou de ser. E a maioria dos crentes são assim, ou é assim. Membros de uma igreja evangélica, mas não são evangélicos. É por isso que quando a vida aperta, a gente vê um monte de gente querendo morrer. A gente vê um monte de gente querendo resposta o tempo inteiro. Por quê, pastor? Por que aconteceu isso, pastor? Por que aconteceu? Porque a pessoa para de se enxergar. Ele passa a enxergar o que na visão dele Deus deveria ter feito e não fez. Mas ele deixa de enxergar aquilo que ele devia ter feito e não fez também. Ou aquilo que ele fez e não deveria ter feito. Quando ele se relaciona com Deus, é sempre naquela relação de que um serve e o outro é servido. Eu vou acusar a Deus do que ele não fez, mas Deus também pode me acusar do que eu não fiz. Aí, se você não faz, eu também não faço. Se você não faz, eu também não faço. Não é mais uma relação de amor. Irmãos, quando a gente chama alguém, a gente conspira para estar junto. É só você lembrar do início do seu relacionamento. Você está apaixonado por aquele moleque, por aquela menina. Cara, a gente inventa razão para estar junto. A gente manda torpedo toda hora. A gente manda e-mail toda hora. A gente fica 2 horas no telefone. A gente dá jeito, dorme lá, ele dorme cá. A gente dá jeito de estar junto. Aí, nós que estamos de fora, falamos assim, meu Deus, vocês não estiveram juntos ontem o dia inteiro? Precisa estar à noite também? Aí ele fala assim, precisa, pai, ou mãe, ou não sei o quê. Mas para quê? Vai fazer o quê? O que mais que vocês vão fazer à noite que não fizeram de tarde? Não precisa fazer nada, é só estar. Tem alguém aqui apaixonado? Sabe do que eu estou falando? Não? Tem uma meia dúzia aí, graças a Deus. A gente só quer estar junto. A gente arruma meios para estar junto. A gente inventa a razão para estar junto. Porque a gente se ama. A vida devocional é isso. É o alimento além do coletivo. É o alimento além do culto, além da multidão. Marta, quando percebeu que Jesus estava ali, ela falou, para tudo, cancela tudo.
Porque nada do que eu faço é mais importante do que passar alguns minutos na presença de Jesus. E como é que a gente passa minutos na presença de Jesus durante a semana? Lendo a sua palavra, simples, e falando com Ele. Ele fala conosco pela palavra, a gente fala com Ele através da oração. Agora, olha como é que isso é um mistério. Tem coisa mais simples do que ler a Bíblia e dar uma oradinha? Não. Mas ainda assim, a maioria de vocês não lê a Bíblia e nem dá uma oradinha. Alguns de vocês estão com a Bíblia e dizem, estou contigo e não abrem. É verdade. Aí sabe no que você se transforma? Nesses crentes tolos, que estão aí mais santos que Jesus, que bota aquela roupa feia, vive uma espiritualidade feia, alienante, e vive apontando o dedo para todo mundo. Olha a saia dessa irmã. Olha a alcinha daquela irmã. Aquela irmã está sem sutiã. Olha o tamanho da calcinha daquela irmã. Olha o cabelo daquele irmão. Olha o carro daquela irmã. Esses são os crentes que querem provar para si que são aquilo tudo mesmo. E por que querem provar para si que são aquilo tudo mesmo? Porque no fundo eles sabem que não são nada daquilo. Porque quem é não precisa provar nada para ninguém. E quem vive tentando provar para alguém alguma coisa é porque não se convenceu ainda do que é. Isso é um fenômeno científico. Quem é, ó? Quem é militar e sabe, né? Ó. Tá nem aí pro que dizem, pro que falam, pro que pensam. Ah, pastor, disseram que você é louco. Tem razão. E daí? Né? Mas não, a gente vê os crentões que estão tentando provar. Porque crente não pode fazer isso, crente não deve fazer aquilo, crente não é, e está sempre escandalizado. Os crentes escandalizáveis, porque querem com a sua postura sacrossanta mostrar para os crentes carnais que eles são mais santos que os outros. Agora, vai na essência, lá onde só os olhos do Senhor podem perscrutar, lá onde de fato nós vamos ser julgados, lá onde tudo é luz diante do Senhor. Quando a gente comparecer diante do tribunal dele, como é que o Senhor vai nos ver? O que o Senhor vê em mim quando o Senhor olha para mim? Porque o que os outros olham para mim, vê em mim quando olham para mim, eu já sei. Agora, o que o Senhor vê em mim quando olha para mim? É isso que deve lhe preocupar. Porque ele, como diz Samuel, olha diferente da gente. A gente olha para o que está do lado de fora, mas Deus olha para o quê? O que está do lado de dentro. Não é o que Samuel diz, com outras palavras? Agora, como é que a gente trata do que está do lado de dentro? Desenvolvendo uma atividade devocional constante. Eu preciso gastar um tempinho com a palavra. E Deus fala assim, filho, olha, não precisa gastar 1 hora, como muita gente está testemunhando. Não, eu acordo 5 horas, fico até 10 horas em oração. Mentira! É mentira! Faça um teste. Você pode se ajoelhar toda manhã e faz a oração mais longa que você puder. Você vai ver que você terá orado 5 minutos. Faz uma oração de 10 minutos. Você pode até fazer aqui, sabe que está todo mundo te olhando. Aí começa aquelas orações dos fariseus, né? Amantíssimo Augusto Jeová. Como eu já falei aqui. Ó Deus, na tua imarcessível glória, genuflexo ante a tua gloriosa presença. Aí o pessoal fala assim, rapaz, ele está falando língua estranha. Não é português, irmão. E a gente impressiona todo mundo. E Deus deve ficar olhando para nós assim, safada, ela não sabe nem o que ele está dizendo. É como a gente cantou a vida inteira, os caras ficam com raiva comigo. A gente cantou a vida inteira, 381. Canta comigo, 381 do cantor cristão. Se da vida as vagas procelosas são... Não, de novo, vamos lá. Se da vida as vagas... Até aí. Se da vida as vagas procelosas são. O que você acabou de cantar? Boa essa pergunta, né, pastor? Cantei isso a vida inteirinha, meu. Pois é. Agora você senta lá no seu quarto. Você senta lá no teu quarto, quebrado. Teu olhar está assim, ó, perdidão. Aí você começa a falar com Deus, pô, pai, eu tô na mó M. Estou conseguindo nem orar mais, eu não estou conseguindo ler a palavra. Não consigo conter minha carne, eu não... Se você é sincero, daqui a pouco rola uma lágrimazinha assim, ó. Eu sinto saudade daquele tempo que eu tinha contigo. Mas hoje eu sou uma farsa. Está aqui, não tem ninguém olhando para você. Mas tu deita, bota a cabeça no travesseiro, olha para o teto.
falando com Deus. Se não entrar nenhum crente lá, ele vai falar assim, mas é nessa posição que você fala com Deus, ou seu herege? Incircunciso? Ele se escandaliza. Agora, como é que a gente fala com o papai? Como é que a gente lida com o papai, com a mamãe, com o patriarca, com a família? A família é o lugar onde a gente mais é aquilo que a gente parece ser. Onde a gente mais parece com aquilo que a gente é. Porque aqui eu sou o pastor Neil, ungidão, as pessoas me veem e tremem. Agora, quando André olha para mim, você acha que André olha da mesma forma como vocês me olham? Como eu falei domingo retrasado, a menina foi para o atendimento. Quando eu chamei, você é fulano de tal, ela me viu, pum, desmaiou. Eu falei, e ela está passando mal? Não, ela ficou emocionada, chegou perto do pastor Neil. Eu falei, gente, é verdade. Alguns vêm falar comigo, ô pastor, general. Agora André fala assim comigo. André, já. Ih, você está falando com você está falando com quem, meu filho? Você está pensando que é o quê? Eu não esqueci. Às vezes eu penso que sou pastor, né, tal. É intimidade. Thaís pula no meu cangote. André ri, Tamara ri da minha cara. E nem por isso me desrespeita. André me bislisca em lugares que não deve. Eu gosto. É dela. Se você fizer, ganha uma bifa, né? Mas Andréia pode. É desrespeito? Não. Agora, nós, religiosos, vendemos a imagem de um Deus tão esquisito que a gente precisa criar forma, método para falar com Ele. Nós temos que ensaiar como é que a gente vai falar com Deus. E o lado mais lindo da divindade, eu já preguei aqui, é a sua humanidade. Um Jesus, sangue bom a beça, cara. Cara, gente boa que sentava no chão para escrever, parava tudo para conversar com criança, entrava na casa de leproso. Ele só não gostava dos hipócritas fariseus. Jesus simples, que confundia os sábios. E Jesus está dizendo, filho, tudo o que eu queria é que você entrasse no teu quarto, lá em secreto, lembrasse que eu existo, que aí em secreto eu te abençoo. Que a bênção está no quarto. Agora, lembrar que a gente tem que entrar no quarto, não é só para pedir, como eu tenho falado, mendigos de Deus, só estende a mão para pedir. Sua oração virou sinônimo de petição. Só fala com ele, vou orar ao Senhor. Não, você vai pedir ao Senhor. Entra lá e abrir o coração, fala com ele, cara, como quem está falando com o melhor amigo. Sem religiosismo, sem religiosidade, sem técnicas. Senta lá e abre a tua boca. Não tem nenhum crente lá para te julgar, não. Tem nenhum santarrão nem santarrona para dizer, não é assim, irmão, fica de pé, de joelho. Não, é vida devocional. Vida devocional é cada dia. Eu já falei como é que eu faço minha vida devocional aqui 200 vezes. Pastor, quantas horas eu passo na Bíblia? Eu não faço a menor ideia quantas horas por dia eu passo na Bíblia. Eu não abro a mão dela. Tem dia que eu pego a Bíblia, começo e não paro mais. Fico uma manhã inteira. Tem dia que eu não aguento ficar 5 minutos. Mas o meu gabinete é o lugar onde eu faço comida para vocês esses anos todinho. O almoço domingo, a janta de domingo, a janta de quarta-feira. Que às vezes, para a maioria de vocês, é o alimento da semana inteira. Eu não tenho metodologia nenhuma. Muitas vezes eu boto lá uma musiquinha no meu computador que tem um som possante, mas eu nunca boto som possante. Boto aquela música lá no finalzinho. Às vezes sento na minha confortável cadeira, boto os meus 2 pés em cima da minha linda mesa e me estico e começo a adorar o Senhor. Às vezes eu pego o meu colchonetezinho que eu comprei no Carrefour, aqueles fininhos, boto no chão, apago a luz, boto a musiquinha lá, ligo o ar-condicionado e deito. Pai, euzinho, estou aqui, não vim te pedir nada, não tenho nada a te dizer, senão te agradecer, mas eu não vim para dormir não, eu vim aqui só para passar um tempo na tua presença. Se tu quiseres falar alguma coisa comigo, revelar o meu coração, eu sou todo seu. E Deus. Às vezes está o louvorzinho tocando lá no final.
Entre eles está lá canto gregoriano. E quantas experiências eu tenho tido com Deus, deitado no meu colchonete, sentado na minha confortável cadeira com os pés em cima da mesa. Imagina um petecão aqui me ouvindo isso. Está amarrado, isso é demônio nesse pastor, está amarrado, em nome de Jesus. Pois é. Agora me diga, quantos de vocês aqui são abençoados pelo que Deus ministra aqui nesse lugar? Então, a minha metodologia não está tão ruim assim. Pelos frutos, os conhecereis. Agora você está lá de joelhão, teu joelho está carejado, né? Está doído, né? Todo ferido, e você só bota a saia em cima do joelho, lógico. Né? Você quando está em jejum, né? Senta na mesa para almoçar com alguém, quer servir, irmão? A cara do... Mas por que, irmão? Aquela cara de humilde, como quem diz, eu estou de jejum, eu estou sem comer essa semana. Aí todo mundo fala assim, puxa, esse irmão não vai comer a picanha, irmão, não vai comer, né, esse lombinho de porco, né, essa gordurinha, né, essa feijoada. Faz como Pedro. Não como coisa imunda. Pedro, cai de boca, Pedro. Você não sabe o que é um carrezinho, Pedro. Pedro, olha essa gordurinha, Pedro. Já comeu a feijoada brasileira, Pedro? Pelo amor de Deus. Pedro, cai de boca. Cai e morre, Pedro. Coma e morra. Né? Mas coma, tenha essa experiência. Porque Pedro não é o que entra pela boca, Pedro. É o que sai da boca que contamina, Pedro. Aí Pedro entendeu, caiu de boca no carrezinho, costelinha. A gente está preocupado na forma, no que os outros vão dizer. Deus está falando assim, não interessa, filho. Eu quero saber quanto tempo você passa na minha presença. Você é apaixonada, olhou o objeto do teu amor. Ele estava em algum lugar. Quando a gente se apaixona, a gente não consegue ficar só olhando. A gente chega perto. Oi? Qual é o seu nome? Você vem aqui sempre? Vem você. Sim, vem. O primeiro contato. Foi embora. Só que fisicamente ele vai embora. Mas se você se apaixonou, emocionalmente, ele nunca mais vai embora. Ele foi para um lado e para esse lado também contigo. Você vai ficar pensando nele, nela. Não suporta no dia seguinte, você tem que ligar. Você nem pediu, olha a estratégia, você nem pediu o telefone dele ou dela, mas tu descobre. Aí tu liga, é surpresa. Como é que você descobriu o meu telefone? Ah, Jesus me revelou, deve ser plano de Deus. Você impressiona. Né? No dia seguinte que eu conheci a Andréia, eu estava de serviço lá no 25, PQDT. Aí eu liguei para a Andréia. Ora, você, como é que você descobriu meu telefone? Ah, quando a gente está interessado, a gente faz milagres. Já dei uma, né? Amassei a carne, né? Aí eu falei assim, você se lembra de mim? Ela falou assim, claro que eu me lembro. Eu falei, tá na rede. Tá na rede. No dia seguinte, aí domingo nos encontramos na igreja. E o amor vai crescendo à medida que a gente vai se conhecendo. Primeiro um olhar, depois um bom dia, um telefone, uma pizza, até que vem um primeiro beijo. E a gente anda de mão dada. Depois a mão começa a andar. E o resto vocês sabem a história. Aí a gente casa tem 20 anos. Quanto mais junto, mais paixão. Como é que você quer desenvolver uma paixão com Deus se você não passa tempo com Deus? Se você depende da mensagem do pastor Neil, do culto de quarta, do culto de domingo? Como é que você pode querer ter respostas para mim? Por que eu estou em depressão, pastor? Por que eu não passei, pastor? Por que meu cabelo está caindo? Por que eu engordei, pastor? Ninguém precisa responder, você não está na presença dele. Mas, pastor, quem está na presença dele não tem isso? Não tem, só que porque está na presença dele, sabe que não vai ter para sempre. Não existe dor que dure para sempre. Quando você está na presença dele, não tem dúvida disso. Você sabe que a dor está te matando, está te oprimindo. Mas pode oprimir, dor. Vai lá, faz o que você quiser. Mas tu sabe que o teu tempo aqui é temporário, né, filho? Porque esse coração já tem dono.
Você sabe que esse coração é morado de Altíssimo. Eu estou querendo matar aquela pessoa. É ódio. Você pode tentar me fazer um homicida. Você pode tentar me fazer até um suicida. Me odiar de tal forma que eu acabo com a minha vida. Você sabe que você vai ficar na tentativa, porque você sabe que a minha vida está na presença do Senhor. Agora não, a maioria dos crentes vão se perpetuando nessa tristeza crônica, nessa incapacidade de permanecer. Um dia está no óleo, outro dia está lá em cima, um dia está feliz, outro dia está triste, um dia está triste, um dia quer viver 200, um dia quer morrer. Você fala, Deus, até quando? Até Jesus voltar. Porque essa instabilidade emocional acontece com todo mundo, irmão. Hoje eu vim para a igreja, cheguei aqui muito cedo. Quando eu entrei no portão, eu falei assim, Deus, hoje eu não gostaria de estar aqui. Estou cansado. Dezembro é assim mesmo na minha vida, estou cansado. Cancelei meus atendimentos, não tenho condição psicológica, física e emocional de atender mais ninguém. Minha mente não está mais. Eu sei que a maioria de vocês não entendem. Falei aqui para um na quarta-feira que quer tirar férias. Pastor, tirar férias, pastor? Eu falei, mansidão. Tira. A gente para, que é para poder continuar fazendo por muitos anos. Porque quem não para, faz por pouco tempo. Se ainda não parou, vai parar definitivamente já. Por isso que alguns de vocês estão parados. Porque não para. Porque não descansa, porque não cuida de si, porque não se ama. Cuidar de si enquanto ser completo. Biologicamente, descanso, durma. Emocionalmente, divirta-se. Relacione-se com gente grande. E espiritualmente, vai para o quarto. Abre a tua Bíblia e fala com ele. É isso. Simples, sem segredo. Não precisa fazer a campanha dos 70 dias, dos 300 pastores, dos montes e dos vales. Não precisa vender geladeira para dar oferta. Não precisa nada disso, não. Só dormir bem, cuidou do corpo. Relacione-se com gente grande, senta à mesa, parte pão com singeleza. Ou um churrasquinho na praça, ou a pipoca vendo filme. Mas com gente que preste. Você cuidou da tua psique. Bons filmes, bons livros, praia, férias. Cuidou da tua psique. E quarto, Bíblia e oração. Igreja saudável. Evangelho. E se você fizer assim, você vai começar e não vai parar jamais. Vai receber de Deus a bênção da permanência. Porque a Bíblia diz, os que perseverarem até o fim, esses serão salvos. E enquanto não investir na vida devocional, vai ficar... É aqui que para. Ninguém para em cima. Todo instável, quando para, pum. Porque é a lei da gravidade. Pum, cai. Eu tenho dito ao Senhor, eu quero viver uma vida leve para que quando eu parar, eu possa parar aqui em cima. Porque na realidade, a gente não para nem em cima nem embaixo, a gente para no meio. Quando está em cima, porque anda no meio, não se ensoberbece. Quando está embaixo, porque está no meio, não se mediocriza. Não se diminui. De modo que quem está embaixo não vai ficar embaixo para sempre, volta para o equilíbrio. Quem está em cima não vai ficar em cima para sempre, volta para o equilíbrio. E é no equilíbrio que a vida se desenvolve. Deus te dê esse equilíbrio que começa a ser plantado em nós pela vida devocional, que gera em nós a bênção da permanência. Domingo que vem a gente continua. Deus abençoe você. Quem recebe, aplauda o Senhor.